de E desenvolvimento eu vou pegar sustentável. carona nessa sua ideia, senador, porque era justamente uma das perguntas que eu tinha. A gente vê nesses fóruns internacionais que os debates e os compromissos que envolvem sociedade civil, ou mesmo o setor produtivo, parecem mais ágeis, mais avanços a gente vê nesses agentes da sociedade do que propriamente nos representantes, nos governantes, né? Será que essa questão da sustentabilidade, novos modelos econômicos que o mundo está demandando, vão também levar a uma nova dinâmica nessas relações? A ideia, por exemplo, de colocar, participando da elaboração dos protocolos em conferência da ONU, a colocar o setor produtivo nessa discussão e elaboração, seria uma maneira, é uma possibilidade da gente tornar um fórum como esse mais eficiente? A gente viu, por exemplo, C40, que representa as maiores cidades do planeta, os prefeitos comprometidos com metas ambiciosas, né? Propondo caminhos de ações pontuais, como a utilização de combustível limpo no transporte público, recertificação de edifícios públicos, troca de lâmpadas para a iluminação das cidades. É um sinal de que um novo paradigma nessa relação, nessa dinâmica, também vai ter que ser construído para termos avanços? E você tocou num assunto importante, transporte público. Hoje, qual é o anseio de cada cidadão? É ter seu automóvel. E tendo seu automóvel, usá-lo de manhã, de tarde, de noite. Indiscriminadamente. Indiscriminadamente. Nos países desenvolvidos, principalmente na Europa, já se evoluiu para o conceito de transporte em massa. A pessoa tem o seu automóvel para passear, para o fim de semana, mas no dia a dia se desloca de metrô, de VLT, de trem, de casa para o trabalho. E essa é uma cultura que nós precisamos ter aqui no nosso país. Aqui é o seguinte, quem tem automóvel abomina o ônibus. Há um estigma, uma idiosincrasia de que o ônibus foi feito para pobre. Então, se eu não sou mais pobre, eu não quero andar de ônibus, né? Quando, em boa parte do mundo desenvolvido, as pessoas se deslocam de casa para o trabalho, de casa para a escola, em veículos de massa, né? Então, essa é uma questão fundamental. Rediscutir uma política de transporte urbano para esse país, onde 85% da população vive em 13 regiões metropolitanas. E, bom, o senhor concorda com o tema, com a abordagem? Concordo. Eu diria que construir um novo paradigma de desenvolvimento deve ser responsabilidade de todos os atores. Portanto, foi muito importante a decisão dos prefeitos de capital de assumirem compromissos de redução de emissões, por exemplo. As nossas cidades hoje, como estão organizadas, são insustentáveis. O problema do transporte coletivo, muito bem levantado aqui pelo senador Luiz Henrique, é apenas um dos problemas. E é um desejo, acho que todo cidadão de cidade... É uma necessidade. Né? Hoje as pessoas perdem um tempo imenso das suas residências para o local de trabalho por falta de transporte público de qualidade. Mas eu agregaria uma outra questão, que é um grande problema das nossas cidades e que talvez seja mais simples de resolver, que é a questão do saneamento básico. É inadmissível que um país que vem assumindo um protagonismo cada vez maior no cenário mundial, como o Brasil, ainda tenhamos uma parcela tão grande da população das nossas cidades sem acesso ao saneamento básico. É o saneamento básico que vai garantir, em primeiro lugar, saúde, e que vai garantir a saúde também das pessoas e vai garantir a saúde dos nossos rios, por exemplo, que são fundamentais para também garantir a sustentabilidade da nossa agricultura. E eu entendo que isso é uma responsabilidade de todos. E essa foi uma inovação da Rio+20, uma participação mais expressiva do setor produtivo, até porque essa nova consciência ambiental também vai abrir uma série de oportunidades de negócios, né, para empresários inovadores que estão desenvolvendo novas tecnologias mais sustentáveis em diversas áreas, como também foi importante o envolvimento dos parlamentos
Aliás, afinal, é nos parlamentos que se votam as leis, que se aprovam os orçamentos, que se fiscalizam os governos. Portanto, a construção de um novo modelo de desenvolvimento sustentável é responsabilidade de todos os atores. E esse modelo, na minha opinião, ele passa pela descentralização. O município tem a obrigação de sanear as suas ruas, de prover as suas cidades, de prover a sua população, digo melhor, de coleta e tratamento de esgoto, tem a responsabilidade de fazer a educação básica de qualidade a partir da pré-escola, tem a responsabilidade de prover aos serviços de saúde, seja atenção primária, preventiva, seja atenção secundária, hospitalar, e não tem recursos para isso. Por quê? Porque de tudo que arrecadamos, os municípios ficam com apenas 13%, enquanto a União fica com mais de 60%. E chegamos, então, na questão do Pacto Federativo. Na questão do Pacto Federativo. Que é uma das pautas da agenda do Congresso. O Pacto Federativo é fundamental. Quer dizer, uma nova distribuição dos recursos, uma nova distribuição das competências, uma nova distribuição dos encargos entre municípios, estados e União é fundamental para que nós possamos avançar na direção do desenvolvimento, como bem assinalou o meu presidente. Esse aqui é o meu presidente da Comissão de Meio Ambiente. E ele assinalou muito bem. Quer dizer, são essas questões básicas, como transporte, saneamento, educação básica, que vão dar um novo encaminhamento ao país, inclusive, e fundamentalmente em termos ambientais. Inclusive a gestão de resíduos sólidos também, né? Que é outra questão séria. Isso demanda prover recursos para quem está lá na frente, na vanguarda dos problemas, que são os prefeitos. Senador, e o senhor acha que a discussão da repactuação dos entes federativos, que já é tema agendado aqui no Congresso Nacional, vai atender a essas questões? Eu não tenho dúvida. Eu fui prefeito 3 vezes. Tá? Eu tive 3 mandatos de prefeito. Se eu tivesse os recursos, nós não teríamos, por exemplo, na minha cidade, um rio problema, né? Que é afetado pela descarga nossa de cada dia. O município não tem os recursos não vêm, os recursos estão concentrados em Brasília, há uma burocracia terrível até se formularem essas transferências, e esse é o problema que eu vejo. Eu acredito muito em que o Brasil, seguindo o modelo dos países desenvolvidos, que concentram pelo menos 30% dos recursos arrecadados nos municípios, vai dar um salto de qualidade. Gente, vamos voltar à questão da Rio+20. O que colaboraria para que deslanchasse melhor esses acordos, essa relação, esse comprometimento dos países com a questão do meio ambiente? É a transformação do PNUMA numa agência? É a criação de um Tribunal Internacional para Crimes Ambientais? Como é que a gente possibilita, que recursos, instrumentos são necessários para aumentar esse comprometimento? Acho que essa é uma questão que ainda não teve solução, né? Na verdade, a grande dificuldade da Rio+20, que já havia uma previsão anterior de que isso poderia acontecer, é a dificuldade, primeiro, de que esses documentos finais, eles têm que necessariamente ser aprovados por consenso. E no momento em que nós temos 193 países presentes naquela conferência, em situações econômicas e de desenvolvimento absolutamente distintas, em que os países que têm maior poder, digamos assim, econômico e financeiro, estão passando por uma crise econômica de graves proporções. O que os faz pensar muito mais no enfrentamento dos problemas imediatos do que nos problemas que terão consequências a médio prazo. O que é um equívoco, porque, por exemplo,
a questão das mudanças climáticas, se os eventos climáticos extremos, cada vez mais duros e cada vez mais regulares, terão consequências sociais e econômicas muito fortes sobre todos, mas, sobretudo, sobre os países mais pobres, que são os que têm menor capacidade de adaptação à questão das mudanças climáticas. Portanto, em função dessas condições, nós tivemos um documento final tímido. Houve avanços, pequenos, na minha opinião, mas só a abertura de um processo de negociação no âmbito da ONU, visando fortalecer o PNUMA, visando construir para 2015 o que seriam metas do desenvolvimento sustentável, é sem dúvida um avanço. Mas eu diria que o que vai resolver mesmo é uma consciência global e uma pressão também no sentido de transformar em possibilidades, em alternativas econômicas, né, uma geração de negócios que permitam um mundo mais sustentável. Por exemplo, energias renováveis. O mundo precisará de energia para prover o crescimento, para fazer com que as pessoas que ainda vivem em estado de pobreza possam alçar uma condição melhor de vida. Mas será muito melhor para o planeta se a energia utilizada para isso for de fonte renovável. E isso possibilitará uma série de alternativas de negócios. Eu acho que... E é claro que para conduzir esse processo nós vamos precisar de lideranças internacionais expressivas e reconhecidas mundialmente. E o senhor, senador, o que acha? Eu entendo o seguinte, que a questão internacional, ela teve um elemento prejudicial, que foi a crise. Né? Houve países que propuseram o adiamento da Rio+20, sob a tese de que se iria discutir no momento de vulnerabilidade das economias desenvolvidas, de grande vulnerabilidade. Mas eu creio que o documento, ele ao determinar, entendeu? Uma dinâmica, ou seja, ao determinar que esses temas serão tratados posteriormente nos órgãos internacionais, isso pode determinar que os avanços que a gente não obteve agora venham ser obtidos no futuro. Eu acredito nisso. Mas acho, fundamentalmente, que o que prejudicou a Rio+20 foi a situação internacional. Né? Ela foi realizada no momento mais impróprio. Né? Que menos favorecia qualquer engajamento. Né? Nosso tempo se esgota e eu queria agradecer a presença de vocês aqui nesse Cidadania e de você que nos acompanha também. Muito obrigada pela atenção. Nós estivemos conversando aqui com o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, o senador Rodrigo Hollenbeck, e o senador Luiz Henrique, que relatou o Código Florestal e que relatou também a medida provisória do Código Florestal enviado pelo Poder Executivo aqui no Congresso Nacional. Nosso tema, as questões ligadas à sustentabilidade, as decisões que estão sendo tomadas pelo nosso país, as decisões que estão sendo tomadas no âmbito internacional. E aqui se encerra esse Cidadania. Eu sou Tânia Horman e se você quiser entrar em contato conosco, nos ligue no 0800 61 2211, a ligação é gratuita, ou acesse www.senado.gov.br/TV.